Meus irmãos, a igreja cristã, ela é romana? Não. É um erro que está sendo muito difundido na tentativa de fragilizar as igrejas protestantes e evangélicas e na tentativa mais atual de tentar fortalecer a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer que as duas coisas não têm nada a ver? Tem a ver. As igrejas cristãs, católica, apostólica, romana, apareceu no quarto século, mais precisamente o ano 312, 313, quando Constantino tolerou a presença do cristianismo em Roma, porque era uma cidade pagã. Eles tinham práticas pagãs e não cristãs. Com Constantino, no Edito de Milão, se não me engano, o cristianismo foi tolerado em Roma. E isso só aconteceu no ano 313, portanto, o quarto século. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem base cristã? Tem. Mas ela é católica, apostólica romana, porque ela veio de um sincretismo entre o chamado cristianismo do primeiro século e também o paganismo romano. Então, ela tem a sua origem no quarto século. E os cristãos evangélicos e os cristãos protestantes, eles são cristãos? São, porque eles têm também a Jesus como seu único e suficiente Salvador, acreditam na Trindade Santa, na salvação pela graça mediante a fé, tem a Bíblia como o seu único referencial de fé. Portanto, os cristãos protestantes e evangélicos, eles são autênticos cristãos. E os próprios sacerdotes católicos nos reconhecem como sendo autênticos e também legítimos cristãos, filhos de Deus por adoção em Jesus. Agora, o que eles gostariam é que nós, cristãos evangélicos, nos submetêssemos às ordens de Roma. Isso não acontece, é impossível acontecer, é inviável mesmo em todos os aspectos. Aí começam algumas pregações, algumas mensagens, dizendo que nós cristãos somos soberbos, somos hereges, porque nós não aceitamos senão a soberania da Bíblia, mas nós não aceitamos a soberania da igreja. Não é assim. A nossa igreja, para nós cristãos protestantes e evangélicos, a nossa igreja, digamos, referencial, o nosso padrão ouro doutrinário é a igreja cristã do primeiro século. É a chamada igreja católica, apostólica, cristã. Por que é católica? Porque o termo católico significa universal. Quer dizer que abrange todos os povos, todas as épocas e todas as nações. Então, nós seguimos uma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela ainda era unicamente católica, apostólica, cristã. E aonde nasceu, quando nasceu essa igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo? Nasceu em território judeu. Nasceu em Jerusalém, no meio de uma comunidade de pessoas judias, que estavam em oração e jejum, cerca de 120 pessoas. Nesse meio estava Maria, mãe de Jesus, como serva, esperando a promessa do profeta Joel, que disse que haveria derramamento do Espírito Santo. E também Jesus prometeu 40 dias antes da sua ascensão que todos os seus discípulos, ou pelo menos os mais chegados, aguardassem em Jerusalém até serem revestidos de poder
vindo do alto, o chamado fenômeno de Pentecostes. Então, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi criada por um judeu, porque Jesus era judeu, os seus discípulos eram basicamente judeus. Surgiu em Jerusalém, uma cidade judaica, e os 120 cidadãos que foram revestidos pelo derramamento do Espírito Santo eram todos judeus. Se tinha algum sírio ou algum grego no meio, não se sabe, ninguém sabe, nem os católicos sabem, nem os protestantes sabem, nenhum teólogo sabe. Presume-se, por ser uma cidade bastante diversificada, de mais fácil acesso, porque isso aconteceu na plenitude dos tempos, onde já havia muitas estradas criadas pelas invasões romanas. Então, poderia ter algum cidadão de outra etnia, mas eram, a princípio, 120 cidadãos judeus. E quando veio o Espírito Santo, eles foram, então, legitimados como homens e mulheres cristãos. E eles foram, então, chamados cristãos? Não. Esses primeiros judeus que se converteram ao cristianismo e que foram legitimados pelo derramamento do Espírito Santo, eram chamados de seita dos nazarenos. Seita por quê? Porque era um grupo de pessoas judias que haviam se convertido não a Moisés mais, mas a Jesus Cristo. Por isso eram chamadas seita. E após a perseguição dos judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, a esses judeus cristãos, houve uma separação entre o judaísmo e o cristianismo. E a igreja começou a disseminar-se durante o primeiro século, os primeiros 120 anos, durante toda a Ásia Menor, e há relatos de haver chegado a cerca de 5, 6 milhões de pessoas cristãs no primeiro século. Então, enquanto estava sendo criada a Igreja de Jesus no primeiro século, lá pelos anos 30, essa contagem é um tanto questionável, há um erro aí de uns 5 anos. Enquanto estava sendo criada a igreja cristã, o que tinha em Roma? Paganismo, religião pagã, culto a Ísis, ao deus Mitra e uma série de outros procedimentos puramente pagãos. Então, enquanto que em território judeu havia a criação da igreja cristã, ao mesmo tempo havia as práticas pagãs em Roma. Então, as duas igrejas, as duas cidades estavam, no caso, separadas geograficamente, politicamente e no campo espiritual também. Depois, no primeiro século, surgiram diversas igrejas isoladas, os chamados presbitérios ou bispados, que eram cerca de 6 igrejas principais, como Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, Alexandria, e essas cidades não tinham um governo central, mostrando que não havia nenhuma igreja católica nesse meio. Agora, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária, e ela começou a fazer surgir em Roma pagã os primeiros cidadãos romanos cristianizados. Então, enquanto no começo do primeiro século surge a chamada Igreja Católica Apostólica Cristã, no quarto século só é que vai aparecer a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que surge no quarto século?
lá pelos anos 313, Constantino tolerou que o paganismo de Roma se misturasse ao cristianismo vindo de longe. Então, para fortalecer o Império Romano, Constantino tolerou, ele não se converteu, ele tolerou a presença do cristianismo e proibiu a perseguição aos cristãos. Então, lá pelos anos 313, portanto, começo do quarto século, é que começou o chamado embrião do que hoje nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo sincretismo entre bases doutrinárias puramente cristãs e bases doutrinárias e cultos pagãos de Roma. Daí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana e ela disseminou-se muito. Agora, é uma igreja que teve um grande desenvolvimento, teve uma grande importância na preservação dos livros, das cartas e dos manuscritos do primeiro século. Porque no primeiro século é que foram escritas as cartas de Paulo, os evangelhos sinóticos, o evangelho a carta aos Romanos nos anos 50, o evangelho de João lá pelos anos 96, 98, por aí. Então, no primeiro século foi escrita a base doutrinária do cristianismo, de Jesus e dos apóstolos. Agora, Roma fez esse grande favor à humanidade. Ela guardou, compilou esses ensinamentos para que mais tarde esses ensinamentos cristãos viessem a formar a Bíblia. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana tem essa grande virtude de ter formado o cânon, de ter preservado toda essa literatura, que depois, com a Reforma Protestante, um grupo de pessoas cristãs voltou às bases doutrinárias do primeiro século e se deteve unicamente nos escritos do primeiro século. Fugiu aqueles dogmas católicos, aqueles dogmas romanos. Por isso, muitas vezes hoje, os sacerdotes dizem que a verdadeira igreja é a igreja romana. Não é. A igreja de Jesus surgiu nos anos 30 em território judeu e sobre cidadãos judeus. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu em Roma no quarto século pelo sincretismo entre a Igreja Católica Romana e o chamado cristianismo primitivo. Então, assim, não vamos nos deixar confundir com essas pregações que dizem o mal dos evangélicos e dos protestantes é que eles só aceitam a autoridade da Bíblia como se Roma fosse autora da Bíblia. Ela tomou conta dos escritos do primeiro século, da Igreja de Jesus, Igreja Católica e Apostólica Cristã não romana. Agora, nós temos a Bíblia como única regra de fé e nós reconhecemos que a Igreja Católica Apostólica Romana ela também é cristã em suas bases, embora seja mesclada com seus dogmas, né? Nós cristãos evangélicos e nós cristãos protestantes, nós temos a Bíblia como única regra de fé, mas nós seguimos a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sim. O que os sacerdotes católicos lamentam é que nós, protestantes e evangélicos, não somos subordinados a Roma e nem ao sacerdócio romano, e nem adoramos imagens e não aceitamos dogmas romanos.
mas nós cristãos, protestantes e evangélicos, nós somos legítima igreja de Jesus. Quando os sacerdotes católicos dizem que a igreja no caso romana, eles querem dizer que nós gostaríamos que a Igreja Católica Apostólica Romana tivesse autoridade sobre os protestantes e sobre os evangélicos, mas na verdade a nossa autoridade só vem de Deus, só vem de Jesus, autor e consumador de nossa fé. E temos a Bíblia como única regra de fé. E nós somos subordinados, sim, a uma igreja genuinamente cristã. Portanto, nós somos filhos de Deus por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, portanto, de Jesus tem origem em Jerusalém e não em Roma. O que tem origem em Roma é a Igreja Católica Apostólica Romana após o sincretismo do quarto século. Ok? Então, Deus abençoe você, em nome de Jesus. É sempre bom repetir esses vídeos para que fique bastante claro essa confusão que está sendo feita com a Igreja Católica, com as igrejas protestantes, querendo tirar das igrejas protestantes e evangélicas a sua legitimidade cristã. Amém? Deus abençoe você, até o próximo vídeo.